Pare um segundo e me escute bem. Nem tudo na sua vida deve ser contado. Nem todas as verdades precisam ser expostas e nem todas as pessoas merecem acesso ao seu mundo interno. Porque há coisas sobre você que, se compartilhadas com quem não deveria saber, podem se transformar em armas contra você. Isto não é exagero, é um alerta urgente. Há informações que, uma vez reveladas, não podem ser retiradas. E o que hoje parece uma simples conversa, amanhã pode ser a causa de uma traição, de uma zombaria ou até mesmo da sua própria ruína emocional. Vivemos em uma época em que muitos confundem ser autêntico com contar tudo. E não, isso não é coragem, é ingenuidade. Ser autêntico não significa abrir o coração para qualquer um, significa saber escolher a quem você entrega seus segredos, suas feridas, seus planos, suas lutas. E se você não souber colocar limites, acabará cercado de pessoas que sabem mais de você do que deveriam e que não usarão isso a seu favor. Hoje vamos falar sem filtros, porque há coisas que nunca devem ser contadas, nem por impulso, nem por confiança, nem por buscar consolo, porque sua paz, seu poder, sua proteção dependem do silêncio que você escolhe guardar. Este vídeo não é apenas uma lista, é um escudo, é um guia para proteger o que você tem de mais valioso, sua mente, sua energia, sua alma. Se alguma vez você se arrependeu por ter contado demais, esta mensagem é para você. Antes de começar, quero que faça algo poderoso e simbólico. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com intenção esta frase: hoje protejo o meu mundo interno. Sou estoico. Não faça isso apenas para participar, faça por você, porque o que você escreve com consciência se grava na sua mente, se instala no seu subconsciente e começa a transformar sua forma de pensar desde dentro. Essa frase não são apenas palavras, é uma declaração, um compromisso consigo mesmo. É a sua maneira de dizer: já não exponho o que deve ser sagrado. Escreva, leia, repita e deixe que esse pequeno ato seja o início de uma mudança profunda na forma como você vive e protege aquilo que realmente importa. Ensinamento 1. Coisas sobre você que nunca deve contar a ninguém. Vivemos em um mundo onde a urgência de compartilhar tudo se tornou um costume perigoso. A superexposição já não é uma exceção, é quase uma regra. As pessoas publicam suas alegrias, suas tristezas, seus fracassos, suas feridas, tudo. Mas o que muitos não veem é que expor sua intimidade ao mundo nem sempre liberta, muitas vezes enfraquece. Há verdades que só deveriam viver no silêncio da sua alma. Não por medo, mas por sabedoria, porque o que você compartilha com leveza pode se tornar uma arma nas mãos de alguém que não tem a maturidade nem o respeito para lidar com isso. Nem todo aquele que te ouve merece seus segredos. Nem todo aquele que parece próximo é confiável. E nem tudo o que você sente precisa ser expresso para ser válido. Algumas batalhas se lutam em silêncio e algumas vitórias se celebram em privado. É aí que nasce o seu verdadeiro poder, quando você aprende a distinguir entre o que compartilha e o que preserva. Porque proteger sua vida interior é uma forma de autocuidado profundo, uma forma de dizer: eu me respeito o suficiente para não entregar meu mundo interno a qualquer um. Muitas vezes confundimos autenticidade com exposição desmedida. Acreditamos que para ser reais, devemos contar tudo. Mas autenticidade não é dizer tudo o que você pensa nem se abrir com qualquer pessoa. É ser você mesmo sem necessidade de exibição. A transparência sem limites pode parecer coragem, mas muitas vezes é apenas uma busca inconsciente por validação. E quando essa validação não vem, você fica mais vulnerável, mais exposto, mais quebrado. As pessoas nem sempre compreendem e muitas vezes o que você conta se distorce, se critica ou se utiliza contra você.
Faça uma pausa. Pense em todas aquelas vezes em que falou demais, em que confiou cedo demais, em que revelou planos ou emoções a pessoas que não mereciam. O que aconteceu depois? Você se sentiu mais forte ou mais fraco? Houve consequências? Traíram você? Julgaram você? Aprender a calar é aprender a se proteger, não a partir do medo, mas do domínio pessoal. Você não precisa explicar sua vida para validá-la. Você não precisa publicar seus processos para que sejam reais. Comece agora. Faça um inventário interno. Pergunte-se: falo muito sobre meu relacionamento, meu dinheiro, meus sonhos, meus traumas, meus erros, para quem eu conto? E por que eu conto? Se por trás dessa necessidade há uma carência de autoestima, uma busca de aprovação ou um medo de se sentir invisível, pare. Redirecione essa energia para o seu interior. Comece a cultivar uma vida rica por dentro, sem necessidade de escapar para fora. Aprenda a guardar silêncio com elegância, a sorrir sem explicar, a avançar sem anunciar, a curar sem expor. Desde a filosofia estoica, Epicteto já dizia: cuide do que você pensa, porque o seu mundo é o reflexo do que você permite dentro de si. E nessa mesma linha também se pode aplicar a linguagem: cuide do que você diz, porque cada palavra pode ser usada como espelho, como arma ou como escudo. Os estoicos ensinavam a falar pouco, a falar com propósito e a não entregar a outros o controle sobre o que era sagrado, sua mente e sua paz interior. A partir de hoje, estabeleça um novo padrão consigo mesmo. Nem todo mundo tem acesso à sua verdade. Não porque você esconde, mas porque você respeita. Porque o que é guardado com consciência cresce com força. Porque quando você aprende a proteger sua energia, ninguém mais pode drená-la. Não se trata de desconfiar de todos, mas de confiar primeiro em você, no seu critério, na sua intuição, na sua sabedoria emocional. E ao fazer isso, o que você obterá será libertador. Paz mental, porque você já não estará preso ao que os outros pensam. Menos conflitos, porque ninguém terá informações para usar contra você. Uma imagem sólida, porque você projetará mistério, segurança e controle emocional. E o mais poderoso, você recuperará o domínio sobre a sua própria história, porque ela já não será pública, será sua, será um templo interno, acessível apenas a quem realmente merece. Essa é a verdadeira inteligência emocional, esse é o verdadeiro poder. E começa com uma única decisão: falar menos, preservar mais, escolher melhor. Ensinamento 2. Não revele seus traumas nem feridas emocionais a qualquer um. Nem todo aquele que te ouve merece conhecer suas feridas. Seus traumas não são histórias para entreter, nem confissões para preencher silêncios incômodos. São partes sagradas de você. Fragmentos de experiências que te marcaram profundamente e que merecem ser tratados com respeito, cuidado e contenção. Falar deles sem discernimento não apenas te expõe, como também pode reabrir feridas que ainda estão cicatrizando ou entregar a alguém o poder de usá-las contra você. Muitos confundem curar com contar tudo. E não é assim. Curar não é falar sem filtro, é processar, compreender e liberar o que você viveu, mas de forma consciente em espaços seguros. A vulnerabilidade mal colocada não te fortalece, te desgasta. Porque quando você conta a alguém que não está preparado para sustentar a sua dor, o que recebe muitas vezes não é compreensão, mas julgamento incômodo ou até desprezo disfarçado de interesse. E em vez de curar, você se sente mais sozinho, mais quebrado, mais incompreendido. Sua história não é para todos. Nem todos têm a maturidade emocional para ouvir o que você viveu, sem projetar suas próprias sombras sobre você. Alguns vão te olhar com pena, outros com dúvida,
outros simplesmente se afastarão sem compreender o peso que você carregou por anos. E o mais delicado, há quem pegue o que você compartilhou a partir da sua dor e use como arma contra você quando menos esperar. Por isso, proteger sua intimidade não é fraqueza, é amor próprio. Se você precisa falar, fale, mas fale com sabedoria. Procure alguém que tenha demonstrado ser leal, discreto e emocionalmente sólido. Ou melhor ainda, busque espaços terapêuticos onde sua dor não será julgada, mas acompanhada, onde o que você disser será ouvido com compaixão, não com crítica. Porque curar requer um ambiente de contenção, não de exposição. Um lugar onde você não precise justificar suas emoções nem disfarçar suas cicatrizes para ser aceito. A alma não se entrega a qualquer um, assim como você não entrega suas economias a um desconhecido, também não deveria entregar suas memórias mais dolorosas a quem não demonstrou merecê-las. E se já fez isso no passado e foi ferido por causa disso, não se castigue. Aprenda. Transforme essa experiência em uma lição que eleve seus padrões de confiança. Da próxima vez que alguém te perguntar sobre suas feridas, pergunte a si mesmo primeiro: esta pessoa tem a capacidade de me sustentar sem me ferir? Se a resposta for não, escolha o silêncio, porque às vezes o silêncio é mais saudável do que uma conversa sem cuidado. Desde a filosofia estoica, Sêneca advertia sobre os perigos de compartilhar sem discrição. Para os estoicos, a verdadeira fortaleza interior não se mostrava falando do que se viveu, mas na forma como cada um se reconstruía em silêncio. O verdadeiro valor não estava em contar tudo, mas em viver com integridade e serenidade, sem transformar a ferida em espetáculo. O silêncio para eles era uma forma de autodisciplina, e guardar sua dor longe de bocas levianas, uma forma de inteligência emocional. Pratique isso a partir de hoje. Se sentir necessidade de contar algo, pergunte-se primeiro: para que quero compartilhar isso? O que realmente busco? Curar ou ser validado? Liberar ou buscar compaixão externa? Quando você identifica sua verdadeira intenção, pode tomar decisões mais sábias sobre o que dizer, como dizer e a quem dizer. E se não tiver certeza, guarde silêncio. Nem tudo precisa ser dito agora. Nem tudo precisa ser dito a todos. O resultado dessa prática é profundo. Você recupera o controle sobre a sua narrativa, protege sua energia emocional, evita mal-entendidos e se afasta de pessoas que só se aproximam para mexer na sua vulnerabilidade. Você ganha respeito, projeta força e, o mais importante, se torna o guardião da sua própria cura. Porque curar não é gritar o que você sofreu. Curar é se cuidar tanto que ninguém volte a ter o poder de te ferir com o que você foi. Hoje, sua história merece ser honrada, não comercializada. E a melhor forma de honrá-la é compartilhando-a apenas com quem demonstrou que pode vê-la com os olhos da alma, não com a língua do julgamento. Ensinamento 3. Não compartilhe como você lida com o seu dinheiro, nem os problemas econômicos que enfrenta. Sua relação com o dinheiro é um assunto profundamente pessoal, e falar dela com quem não merece é uma forma silenciosa de se expor ao julgamento, ao oportunismo e à manipulação. Contar quanto você ganha, quanto deve, quanto poupa ou em que investe pode parecer inofensivo, até parte de uma conversa casual, mas cada palavra que você revela abre uma porta que nem sempre sabe quem está disposto a atravessar. A verdade é que muitas pessoas não lidam com maturidade com as informações financeiras dos outros, e o que você compartilha com abertura pode ser usado para te rotular, invejar ou se aproveitar de você. Quando você revela que está endividado, alguns podem olhar com pena, outros podem julgar suas decisões, e os mais perigosos tentarão vender soluções mágicas, pedir dinheiro, manipular sua culpa ou usar sua necessidade para te controlar.
E se, pelo contrário, você conta que está bem financeiramente, corre o risco de que passem a te ver apenas como fonte de benefícios, não como quem você realmente é. O dinheiro desperta muitas emoções humanas: admiração, competição, inveja, interesse. Por isso, falar dele sem consciência é se colocar em uma vitrine emocionalmente vulnerável. Lidar com suas finanças com discrição é uma forma de proteção emocional e estratégica. Não se trata de esconder sua realidade, mas de escolher com inteligência o que compartilhar, como e com quem. Se você precisa de orientação, procure um profissional financeiro ou um consultor qualificado. Não uma conversa com alguém que não entende o peso das suas decisões. Não busque aprovação, compreensão ou conselhos de quem não tem preparo nem neutralidade emocional para ajudar sem julgar. Porque quando alguém sabe que você tem uma necessidade econômica, pode usar essa informação para exercer pressão, impor condições ou manipular suas escolhas sob o pretexto de ajudar. Também não é necessário contar seus feitos financeiros. Se você está poupando, investindo ou crescendo economicamente, celebre em silêncio. Há uma força poderosa no progresso silencioso. Ninguém pode arruinar o que não conhece. Você não precisa de validação externa para se sentir bem-sucedido, nem de aplausos para confirmar que está no caminho certo. A verdadeira riqueza se constrói em silêncio e se protege com sabedoria. Não é arrogância, é estratégia. E se em algum momento sentir a tentação de contar quanto tem, quanto ganhou ou quanto perdeu, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo por que preciso dizer isso, o que realmente busco. Conexão, impressionar, me justificar. Quando você entende sua intenção, pode tomar o controle das palavras e proteger sua energia. Os estoicos sabiam que a virtude está no que controlamos, não no que exibimos. Para eles, falar de conquistas materiais ou de problemas mundanos não trazia paz, mas distração. Seu poder estava no autocontrole, na serenidade que nasce de saber quem você é, sem precisar provar nada a ninguém. E esse mesmo princípio se aplica aqui. Saber administrar seu dinheiro com discrição não é apenas maturidade financeira, é também fortaleza interior. Aplique essa prática a partir de hoje. Se alguém perguntar quanto você ganha, quanto deve ou em que gasta, aprenda a desviar com elegância. Você pode responder com humor, com neutralidade ou simplesmente com silêncio. Não está obrigado a dar explicações sobre sua economia a ninguém, apenas a si mesmo. E se precisa melhorar suas finanças, invista em educação financeira, não em se justificar para os outros. Informe-se, planeje, haja, mas faça em silêncio. O resultado dessa disciplina é uma vida mais livre, menos carregada de pressões sociais ou expectativas externas. Quando você lida com seu dinheiro em privado, ninguém pode julgar suas decisões, ninguém pode exigir mais do que você quer dar e ninguém pode usar sua situação contra você. Você recupera o controle, ganha paz e projeta uma segurança que não precisa ser gritada para ser respeitada. Cuide do seu dinheiro, mas acima de tudo, cuide do que você conta sobre ele. Porque quem domina suas palavras domina sua vida, e em tempos em que tudo se compartilha, aquele que sabe guardar se torna alguém verdadeiramente poderoso. Ensinamento 4. Não compartilhe seus problemas familiares, nem os atritos com o seu parceiro. Os conflitos familiares ou de casal não são conteúdo para conversas casuais, muito menos tema de exposição pública. Cada vez que você compartilha detalhes íntimos das suas relações, abre uma porta perigosa à do julgamento alheio. Quem te ouve não tem sua história completa, não sente o que você sente, nem conhece o contexto emocional em que esses conflitos acontecem. Por isso, sua opinião não apenas costuma ser injusta, como também pode piorar a situação. Quando você fala do seu parceiro,
ou da sua família em meio a um conflito, muitas vezes faz isso a partir da ferida. Conta sua versão movido pela raiva ou pela decepção. E nesse momento, o que você busca não é clareza, é validação. Quer que lhe deem razão, que digam que o outro está errado, mas isso é perigoso, porque quem escuta pode tomar partido, alimentar o seu ressentimento ou até usar essa informação mais tarde para te prejudicar. Os problemas emocionais se ampliam quando você os torna públicos. Além disso, quando expõe seus problemas de casal, coloca em risco a intimidade da relação. Pode ser que depois se reconciliem, que tudo se resolva, mas o que você disse já ficou no ar, já plantou dúvidas, já construiu uma imagem negativa do outro na mente de quem ouviu. Essas pessoas começam a julgar sua relação, a se meter sem que você peça, a opinar sem entender. E o pior, podem deixar de respeitar o seu parceiro ou sua família como antes. Não se trata de guardar tudo e calar sempre. Mas existe uma grande diferença entre compartilhar com consciência e desabafar sem filtro. Se realmente precisar falar, faça isso com alguém sábio, discreto e maduro, alguém que te ouça sem julgar e que não repita suas palavras para terceiros. Ou melhor ainda, procure um profissional, um terapeuta, um guia espiritual, alguém que tenha as ferramentas para te ajudar de forma neutra e eficaz. Falar com as pessoas erradas só acrescenta mais caos ao caos. Também não use as redes sociais para lançar indiretas ou expor sua vida privada. Essa é uma forma disfarçada de pedir atenção ou buscar vingança emocional, mas a longo prazo só te desgasta e te expõe. Cuide do seu espaço relacional como cuida da sua casa. Não deixe as janelas abertas para que qualquer um entre. O que acontece no seu lar, na sua cama, no seu vínculo emocional merece respeito, e o respeito começa por você. Pratique a discrição como um ato de amor próprio. Quando você se cuida para não falar mal do seu parceiro ou da sua família, mesmo em momentos difíceis, está protegendo o vínculo. Reconhece que os conflitos não definem uma relação e que tudo pode melhorar se for tratado com maturidade e calma. Você evita que terceiros contaminem aquilo que pode ser resolvido pelo diálogo íntimo. Aplique essa sabedoria observando seus hábitos, a quem você conta suas brigas. Busca desabafo ou aprovação. O que aconteceria se essa pessoa repetisse o que você disse? Está ajudando na solução ou alimentando o problema? Reflita antes de falar, respire antes de contar. E se o que você vai dizer não contribui para a cura, melhor guardar para um espaço mais consciente. Se sentir que precisa se expressar, mas não tem ninguém adequado, escreva. Use um diário, coloque seus pensamentos no papel de forma privada. Muitas vezes só é necessário transformar em palavras o que dói para compreender melhor. E quando faz isso sem expor ninguém, sem buscar culpas nem criar lados, encontra clareza, porque a mente se acalma quando não está ocupada em se defender ou atacar. O resultado de praticar essa reserva emocional é profundo. Suas relações se tornam mais estáveis. A confiança cresce, a imagem que os outros têm de você é a de alguém equilibrado, maduro, respeitoso. E você se sentirá mais em paz, mais dono do seu mundo interno, mais livre da opinião alheia. Você aprenderá que nem tudo precisa ser contado e que guardar silêncio, às vezes, é o maior ato de sabedoria emocional. Ensinamento 5. Não exponha suas quedas passadas se não houver uma intenção real de transformá-las. Nunca comece um novo relacionamento, amizade ou etapa da vida se apresentando com os erros do passado. Essa necessidade de contar o que fez de errado, o que sofreu, o que perdeu, muitas vezes não nasce da honestidade,
mas da culpa, do medo de ser julgado se não disser antes, ou da busca inconsciente de aceitação através da vulnerabilidade. Mas cuidado, abrir seu passado sem um propósito claro pode se voltar contra você. Quando você fala de seus erros para pessoas que ainda não o conhecem, está plantando em sua mente uma imagem antiga, uma versão sua que já não existe, mas que pode ficar gravada como a principal. O cérebro humano guarda a primeira impressão e se você mesmo a contamina desde o início com relatos de falhas, fracassos ou decisões equivocadas, estará limitando a percepção que os outros podem ter de você. Você estará se autossabotando. Contar seus erros pode ser útil em contextos terapêuticos, reflexivos ou quando deseja inspirar alguém a partir da superação. Mas soltar essa informação sem contexto, por impulso ou por necessidade emocional, não o torna autêntico, apenas vulnerável desnecessariamente. Ninguém precisa conhecer o pior de você para valorizá-lo. Quem realmente merece conhecê-lo saberá ver o que você é hoje, não o que foi quando ainda não tinha a sabedoria que possui agora. Além disso, nem todas as pessoas têm a maturidade ou a empatia para compreender sua evolução. Algumas ficarão presas ao relato do passado e o usarão como critério para rotulá-lo. Outros poderão julgá-lo, diminuí-lo ou até usar essa informação como arma em momentos de tensão. Por isso, compartilhar deve ser um ato seletivo, não automático. Não se trata de esconder, mas de se proteger. A privacidade também é uma forma de amor próprio. Aplique isso com consciência. Antes de contar algo do seu passado, faça 3 perguntas: para que vou contar isso? Essa pessoa demonstrou ser confiável e empática. Compartilhar isso traz valor, aprendizado ou é apenas um desabafo? Se não puder responder com clareza e segurança, guarde silêncio. Fale do seu presente, do que está construindo, de quem está sendo. Esse é o seu verdadeiro eu. Quando decidir compartilhar, faça isso a partir da evolução, não da ferida. Não fique preso ao relato do que fez de errado, mas no que aprendeu e em como se transformou. Isso gera respeito, conexão autêntica e admiração. As pessoas não se conectam com os erros, se conectam com a superação, com a coragem de quem caiu, mas se levantou mais sábio. E essa é a história que vale a pena contar. Você não precisa justificar seu presente com seu passado. Não precisa explicar quem era para que entendam quem é. A maturidade emocional está em falar apenas o necessário, no momento certo e com a pessoa certa. Não com qualquer um, não em qualquer lugar, não por necessidade de aceitação. Lembre-se, quem o ama ou valoriza pela essência o fará pelo que vê em você hoje, não pelos capítulos obscuros que você decide iluminar sem necessidade. Você não é seus erros, você é o que fez com eles. É a mudança, a decisão, o passo corajoso de não repeti-los. Isso não se diz, se demonstra. Então não se apresente como quem já foi, porque esse já não é mais você. Que sua presença hoje seja suficiente, que suas ações falem. E se algum dia decidir contar o que viveu, que seja para inspirar, não para pedir perdão. O resultado de aplicar essa sabedoria é poderoso, sua imagem se torna mais sólida, mais coerente com seu processo de crescimento. Você projeta maturidade, foco e respeito por si mesmo. As pessoas passam a ouvi-lo com admiração, não com julgamento. E você se sente mais livre porque já não carrega a necessidade de explicar ou confessar. Caminha leve porque compreendeu que seu passado não é uma carta de apresentação, é uma lição privada que só compartilha com quem realmente merece. Ensinamento 6. Evite focar nos erros alheios, se não for a partir da empatia ou do entendimento. Quando sentir o impulso de falar mal de alguém, pare e observe com honestidade o que há por trás desse julgamento. Muitas vezes,
O que criticamos nos outros é um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Aquela pessoa que te incomoda por ser arrogante, por exemplo, pode estar ativando em você uma ferida do passado relacionada à rejeição ou à sua própria insegurança. E é mais fácil falar do que se vê fora do que encarar aquilo que ainda não foi curado dentro. Criticar é uma forma de projetar, ou seja, usar o outro como espelho daquilo que você ainda não se permitiu ver ou trabalhar internamente. Por isso, cada julgamento que você lança fala mais de você do que da pessoa a quem se refere. Não é apenas uma opinião, é uma declaração inconsciente do seu mundo interior. É por isso que dói quando você critica, e é por isso também que prejudica a sua imagem, mesmo que acredite estar apenas apontando o erro de outro. Além disso, falar a partir da crítica não o torna mais sábio nem mais consciente. Afasta-o do crescimento, porque quem julga está ocupado demais olhando para fora, enquanto quem evolui está focado em seu próprio processo. As pessoas emocionalmente maduras não gastam energia apontando erros dos outros, mas investem essa energia em corrigir os seus próprios. E isso gera uma diferença notável na forma como são percebidas. Quando você fala mal de alguém, perde poder, porque fica como alguém reativo que precisa destacar o negativo para se sentir superior. Mesmo que faça isso de forma sutil, em tom de piada ou como preocupação, o julgamento carrega uma energia que se sente, gera uma vibração que contamina o ambiente, corrói a confiança e, muitas vezes, volta contra você, porque a crítica expõe, mais cedo ou mais tarde, e as pessoas passam a enxergá-lo com os mesmos olhos com que você julgou os outros. Por isso, antes de emitir uma opinião, faça a si mesmo esta pergunta: aquilo que estou prestes a dizer edifica ou destrói? Está motivado por compaixão ou por ego? Reflete algo que eu preciso resolver em mim? Se a resposta não for clara, o silêncio é a opção mais sábia. Porque o silêncio, em muitas ocasiões, não é indiferença, é autocontrole. E não falar dos outros não significa que você aprove tudo, significa que entende que cada um trava batalhas que você não vê e que você também já errou. Pratique a empatia. Imagine como se sentiria se aquilo que está dizendo de alguém fosse dito sobre você. Com que direito critica uma atitude, se você também já teve dias em que não agiu da sua melhor forma? Não é fraqueza olhar com compaixão, é coragem emocional. É sinal de maturidade reconhecer que todos somos imperfeitos e que ninguém merece ser reduzido a um julgamento superficial. Da próxima vez que sentir vontade de falar a partir da crítica, transforme isso em reflexão sobre si mesmo. Pergunte-se por que isso me incomoda, que parte de mim precisa de atenção ou cura. Esse exercício, repetido com honestidade, torna-se uma ferramenta de transformação, porque cada julgamento interrompido a tempo se converte em um ato de poder pessoal. O resultado é profundamente libertador. Você começa a sentir mais paz. Suas relações se tornam mais harmônicas porque já não carrega a tensão dos comentários negativos. As pessoas passam a percebê-lo como alguém confiável, autêntico, respeitoso. E o mais importante, você se torna mais consciente de si mesmo. Já não reage e escolhe. Já não aponta, observa. Já não critica, compreende. E essa compreensão não o torna fraco, o torna livre. Porque no fim, o que você diz dos outros também está dizendo sobre você. Então escolha com sabedoria suas palavras, porque cada julgamento é um espelho e cada silêncio, uma forma de cura. Que sua boca não seja uma espada, mas um canal de consciência. E que suas opiniões não dividam, mas construam. Porque crescer não é apontar erros, é superá-los. E isso sempre começa por você mesmo. Ensinamento 7. Não revele seus momentos difíceis enquanto ainda os está atravessando.
Quando você passa por um fracasso, uma queda, uma decepção ou um momento de confusão, sua energia está frágil, sua mente vulnerável e suas emoções à flor da pele. É justamente nesses momentos que você deve se proteger com mais firmeza, não por orgulho, não por medo, mas por sabedoria emocional. Revelar seus fracassos em tempo real, enquanto ainda luta para entender o que aconteceu, pode abrir a porta para julgamentos, zombarias, pena e até manipulação. Nem todos saberão sustentá-lo sem julgar. Nem todos entenderão que você está em meio a um processo e não na sua versão definitiva. Há aqueles que, ao ver sua queda, se sentirão superiores. Outros usarão esse conhecimento contra você. E também existem os que, sem má intenção, projetarão sua própria insegurança sobre você, com comentários como "eu já sabia", "eu te avisei", ou até com silêncios incômodos que soam como reprovação. Compartilhar nesse estado pode drenar sua força interior, alimentar a insegurança e tornar mais lenta sua recuperação, porque você não está recebendo apoio verdadeiro, mas atenção contaminada. Proteger seu processo não é hipocrisia, é estratégia emocional. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de escolher com sabedoria quando, como e com quem compartilhar o que está vivendo. O mundo não precisa ver sua dor ao vivo, precisa ver seu testemunho quando você já o tiver superado. Porque só a partir da clareza você pode compartilhar algo que inspire em vez de confundir. Só quando sua ferida está fechada, você pode falar dela sem que volte a sangrar. Aplicar isso é um ato de poder interior. Significa resistir à tentação de desabafar com qualquer um. Significa respirar fundo e lembrar-se de que não precisa de validação externa para atravessar um momento difícil. Escrever em seu diário, falar com um terapeuta, orar, caminhar consigo mesmo. Isso faz parte da alquimia emocional. É o espaço onde a dor se transforma sem barulho, sem exposição, sem julgamento. Falar do seu fracasso apenas quando já está de pé não é esconder, é proteger. É reconhecer que você decide de onde contar sua história da ferida ou da cicatriz. E acredite, quando fala a partir da cicatriz, você inspira, porque já não está pedindo ajuda, está oferecendo perspectiva. Já não está pedindo consolo, está entregando o aprendizado. Os processos internos não são espetáculo, são sagrados e precisam de tempo, silêncio e respeito para se completarem. Cuide da sua energia como cuidaria de uma planta delicada que ainda não criou raízes fortes. Não a exponha à intemperie antes do tempo. Não a coloque nas mãos de qualquer um, porque o que você está cultivando é sua própria força emocional, sua própria dignidade. O resultado dessa prática é poderoso. Você se torna alguém que sabe se sustentar, alguém que não reage a partir da fraqueza, mas responde a partir da consciência. Aprende mais rápido porque não está distraído com opiniões alheias. Cura-se mais profundamente porque o processo acontece em um ambiente limpo. E quando finalmente fala do que viveu, o faz com calma, com poder, com clareza. Sua história já não soa como queixa nem vitimismo, soa como evolução. E isso tem um impacto enorme. As pessoas o escutam com mais respeito, sua presença é percebida como mais firme, e você mesmo começa a confiar mais em sua capacidade de atravessar qualquer tempestade. Porque fez isso sem se expor, porque escolheu o silêncio como escudo, não como repressão, porque transformou o fracasso em lição e a lição em poder pessoal. Então, da próxima vez que cair, lembre-se disso, você não precisa se explicar, não precisa se justificar. Só precisa de tempo, paciência e silêncio para se reconstruir. Quando estiver pronto, quando tiver aprendido,
Quando tiver transformado, aí sim se decidir, compartilhe, mas a partir do topo, não do abismo, a partir do entendimento, não da confusão, a partir da força, não da ferida aberta. Porque o mundo não precisa vê-lo se quebrar, precisa vê-lo renascer. E isso começa em silêncio com você e por você. Ensinamento 8. Evite compartilhar suas rotas ou seu paradeiro enquanto está em movimento. Dizer ao mundo onde você está neste exato momento pode parecer algo inocente, até emocionante. Mas quando compartilha em tempo real sua localização, suas viagens ou seus movimentos, você está entregando algo além de informação, está entregando a sua segurança. As redes sociais normalizaram publicar cada passo. Aqui tomando café da manhã, a caminho do aeroporto, chegando ao hotel em tal cidade. Mas nem todos que te seguem ou escutam desejam o seu bem. Existem olhos que observam não para aplaudir, mas para se aproveitar. Pessoas que apenas sabendo que você não está em casa, podem planejar um roubo, ou pior ainda, podem se aproximar de você em momentos vulneráveis sem que espere. Quando você mesmo anuncia que estará ausente, que não há ninguém em sua casa, ou que está sozinho em determinado lugar, abre a porta para os oportunistas. É como deixar a porta entreaberta em uma rua escura e depois se perguntar por que alguém entrou sem permissão. A segurança pessoal começa pela discrição. Não se trata de viver com medo, mas de viver com inteligência. Há coisas que devem ser compartilhadas em diferido, não em tempo real. Não porque você esconde, mas porque se cuida. E não se trata apenas de segurança física, mas também de proteger sua energia emocional. Quando compartilha uma viagem, uma escapada ou um novo destino, você não sabe quem vai receber a notícia com alegria genuína e quem vai receber com inveja silenciosa. Vivemos em um mundo em que nem todos celebram o que de bom acontece com você. Alguns ressentem, criticam ou transformam em fofoca. Compartilhar em tempo real também pode transformar seus momentos de paz em alvo fácil para comentários maldosos, comparações ou más intenções. Aprender a aplicar essa precaução é simples, mas poderoso. Comece rompendo com o hábito de publicar tudo na hora. Se estiver viajando, viva o momento. Guarde na sua memória e na sua galeria e compartilhe depois. Quando já tiver voltado, quando tudo estiver em calma, então publique, se desejar, mas sem comprometer sua localização ou sua intimidade. Isso também se aplica às conversas do dia a dia. Você não precisa anunciar para todo mundo que estará fora, com quem vai ou por quanto tempo. Discrição não é frieza, é maturidade. Nas redes sociais, revise a configuração de suas histórias e publicações. Todos realmente precisam vê-las. É mesmo necessário marcar o lugar exato em tempo real, use filtros, selecione pessoas, cuide dos detalhes. Mesmo quando estiver em sua cidade, evite postar conteúdos que indiquem claramente que você está sozinho ou longe de casa. O resultado dessa prática é uma vida mais segura e uma tranquilidade interna mais sólida. Você vai notar como diminui a exposição desnecessária, como reduzem os riscos e como se fortalece sua presença. Vai aprender a viver mais o momento e menos a validação digital. Com o tempo, descobrirá que não precisa que todos saibam onde está para desfrutar de sua viagem, sua saída ou sua experiência. A lembrança será sua, a alegria será autêntica e a segurança permanecerá intacta. Além disso, seu entorno começará a percebê-lo como alguém que se cuida, que tem limites saudáveis, que não vive para mostrar, mas para viver. Isso inspira respeito, e isso o torna menos vulnerável. Porque as pessoas que mais protegem seu espaço, suas rotas, seus movimentos são as que mais fortalecem sua estabilidade.
Lembre-se, as viagens são para a alma, não para o espetáculo. E sua localização é um dado valioso que nem todos merecem conhecer. Não se esqueça, o mais valioso se protege: sua paz, sua integridade, seu caminho. Não deixe que um clique descuidado o exponha a perigos evitáveis. Compartilhe sua história quando estiver pronto, não quando ainda estiver vivendo. E acima de tudo, lembre-se, às vezes o maior luxo é poder desfrutar sem que ninguém saiba. Viaje em silêncio, viva com intensidade e compartilhe apenas com quem demonstrou merecer essa parte do seu mundo. Sua segurança não é negociável, sua vida não é conteúdo, é sagrada. Cuide dela. Ensinamento 9. Não compartilhe seus objetivos até tê-los transformado em realidade. Se você tem um sonho, se está construindo uma meta, se algo grande está nascendo dentro de você, guarde em silêncio. Não porque deva esconder, mas porque ainda está em sua fase mais vulnerável. As metas, como as sementes, não se anunciam ao mundo quando ainda estão debaixo da terra. Elas precisam de escuridão, cuidado e proteção para se fortalecer antes de brotar. Quando você fala demais sobre o que vai fazer, quando expõe suas intenções antes do tempo, corre o risco de que essa energia se dilua, porque falar gera uma falsa sensação de conquista, como se já tivesse avançado apenas por ter dito. E é aí que muitas pessoas ficam presas no discurso, não na ação. As palavras podem ser poderosas, mas também podem ser armadilhas. Ao contar suas metas, sem perceber, você pode começar a trabalhar mais para a imagem que projeta do que para o sonho real que está te chamando. Além disso, ao expor seus planos, abre a porta para julgamentos, críticas ou até invejas que podem desviar seu foco ou fazê-lo duvidar. Nem todos estão preparados para ver sua grandeza se manifestar, e nem todos desejam que você avance. Por isso, quando compartilha demais, pode absorver energias que não pertencem a você e que não acrescentam nada ao seu processo. A motivação autêntica não precisa de aplausos. Quando faz as coisas em silêncio, sem buscar validação, você trabalha a partir da raiz. Está construindo algo real, sólido, sem precisar enfeitar para os outros. O foco permanece limpo, sem interferências. Você não pensa em como vai soar para os demais, mas em como realmente vai avançar. Isso lhe dá uma clareza e uma força que poucos têm, a de agir por convicção, não por aprovação. É por isso que é tão importante aprender a trabalhar em silêncio. Não se trata de se tornar fechado ou desconfiado, mas de ser estratégico com sua energia. De entender que nem tudo precisa ser contado para ser real, e que muitas vezes, quanto mais calado você caminha, mais poderoso é o seu passo. As pessoas notarão a mudança, os resultados falarão por você e então o que construiu em segredo se tornará impossível de ignorar. Não pelo que disse que ia fazer, mas pelo que fez sem precisar dizer nada. Aplicar isso é mais simples do que parece, mas exige disciplina interna. Da próxima vez que tiver uma ideia poderosa, anote para você. Não corra para contar a todos. Pergunte-se primeiro: preciso de validação ou preciso avançar? Se for o segundo, guarde silêncio e trabalhe. Faça da sua rotina o seu refúgio. Transforme seu esforço em sua confissão. Cada dia que avança em privado, você está regando uma semente que, quando brotar, será impossível de deter. Evite conversas desnecessárias sobre seus planos. Se alguém perguntar, pode responder com um sorriso: estou trabalhando nisso. Não precisa dar detalhes. Não precisa explicar nada. Mantenha sua mente clara e sua energia protegida. Use esse silêncio para se concentrar, para afiar seu foco, para eliminar distrações. Deixe que os fatos falem, que seu progresso grite onde suas palavras se calaram. Porque quando os resultados aparecem, não há discussão possível. O impacto disso em sua vida é profundo. Você começa a perceber como sua energia se eleva,
como seu compromisso se fortalece, como sua confiança cresce. Já não precisa que os outros acreditem em você para seguir adiante. É você consigo mesmo, e isso basta. Além disso, começa a ver resultados mais rápidos, porque evita os obstáculos da superexposição, dúvidas, comparações, críticas desnecessárias. E o mais importante, torna-se dono absoluto do seu processo. Quando se acostuma a esse estilo de vida, nota uma diferença radical em sua produtividade. Já não está cansado de tanto explicar. Não está preso em conversas que não somam. Está focado em avançar com passos firmes, e quando chegar a hora de compartilhar, fará a partir da experiência, não da expectativa. Você poderá dizer: isto eu conquistei, não isto eu estou sonhando. E isso, meu amigo, isso tem um peso que palavras vazias jamais terão. Portanto, se hoje você está gestando uma visão, se algo dentro de você diz: vou conseguir, não deixe que a necessidade de ser visto vença. Deixe que o desejo profundo de avançar seja o que o mova. Cale-se, trabalhe, e deixe que o seu sucesso faça todo o barulho que você decidiu não fazer. Ensinamento 10. Não revele seus métodos ou segredos para alcançar o sucesso. Nem tudo o que você faz para conquistar seus resultados deve ser contado. Na verdade, quanto mais compartilha seus métodos, mais exposto fica, porque nem todos os que te escutam querem aprender. Alguns querem te copiar, outros competir com você e alguns até sabotar o seu caminho. Por isso é tão importante entender que a sua estratégia não é assunto público. Seus métodos, suas rotinas, suas decisões-chave são sagrados. Não porque você esteja escondendo algo ruim, mas porque está protegendo algo valioso, sua vantagem, seu foco, sua essência. Cada pessoa tem um caminho único, uma forma particular de avançar. E revelar como você está conseguindo pode acabar jogando contra você. Nem todos têm a sua disciplina, a sua história, a sua maneira de interpretar a vida. Mas se você entrega o mapa, eles podem tentar chegar antes. E quando compartilham seus segredos sem compreender o sacrifício por trás, banalizam o seu esforço. Você não precisa disso. O que precisa é de silêncio estratégico, não para se esconder, mas para se fortalecer. Quanto menos souberem dos seus movimentos, mais difícil será detê-lo. Muitos confundem humildade com transparência total. Pensam que ser aberto é sinônimo de contar tudo, mas na verdade, ser sábio é saber quando falar e quando calar. Seus métodos não precisam ser validados por ninguém. Você sabe o que funciona para você. Você sabe quanto lhe custou chegar até aqui. E se for compartilhar algo, que sejam os valores que o guiam, não os passos que deu. Porque uma coisa é inspirar, e outra bem diferente é entregar seu manual a quem nem começou a primeira página. Aprender a guardar silêncio faz parte do crescimento. Implica confiar mais no seu caminho do que na aprovação dos outros. Significa entender que proteger seu processo não é egoísmo, é inteligência. Quando você faz mais e fala menos, avança com menos interferências. A energia não se dispersa em explicações, ela se concentra em ação. E isso lhe dá uma força diferente, uma que não busca aplausos, mas resultados. Como aplicar na sua vida diária? Comece observando a quem você conta o que está fazendo. Nem todos os ouvidos são seguros, nem todos os rostos sorridentes são aliados. Mantenha seus métodos para você. Se está conquistando algo importante, não anuncie passo a passo. Anuncie apenas os resultados quando já estiverem consolidados, não os processos. Deixe que os outros vejam o produto, não a receita. Assim você protege não só o seu trabalho, mas também sua paz mental. E nas suas conversas diárias, aprenda a redirecionar. Quando alguém perguntar demais sobre como você conseguiu, pode sorrir e responder com humildade: o importante é ser constante,
Você não precisa entrar em detalhes. Não precisa se justificar. É a sua vida, o seu caminho, a sua decisão. Cada passo que você oculta estrategicamente é um passo que lhe dá mais controle, mais clareza, mais poder interno. Com o tempo, você notará algo incrível: quanto menos explica, mais conquista. Porque o foco se torna interno, não externo. Você não está trabalhando para mostrar, está trabalhando para avançar. E aí está a verdadeira liberdade. Você não precisa de aprovação nem de permissão. Precisa apenas de determinação, silêncio e uma fé inabalável no que está construindo. Além disso, proteger sua estratégia também lhe dá tempo. Tempo para ajustar o que não funciona sem pressão externa. Tempo para crescer sem comparações. Tempo para se reinventar sem que outros fiquem esperando seus próximos passos. É como jogar xadrez com a mente fria, sabendo que o adversário não conhece sua jogada seguinte. E é isso que sempre o mantém um passo à frente. Portanto, se você está desenvolvendo algo grande, não corra para contar. Se descobriu uma forma de avançar que funciona, proteja-a. Você não precisa colocar um megafone em suas vitórias parciais. Deixe que o silêncio trabalhe a seu favor. Deixe que os resultados falem quando estiverem prontos para gritar. E enquanto isso, siga em frente sem barulho, sem distrações, sem desistir. Porque no mundo real, quem menos fala é quem mais conquista. Ensinamento 11. Não compartilhe seus pontos de vista sobre religião e política se não for o momento adequado. Há temas que não devem ser colocados sobre a mesa de forma leviana. Suas opiniões políticas e religiosas podem ser muito importantes para você, mas isso não significa que devam fazer parte de toda a conversa. Porque quando são expostas sem discernimento, o que deveria unir ou enriquecer pode acabar dividindo, e não por falta de verdade, mas por falta de contexto. As crenças profundas tocam a identidade das pessoas e, quando são discutidas sem sensibilidade ou sem a abertura adequada, podem gerar atritos que deixam feridas desnecessárias. Vivemos em um mundo onde as opiniões estão ao alcance de todos, onde qualquer um pode dizer o que pensa com um clique. Mas isso não significa que todos estejam preparados para ouvir, nem que todos estejam dispostos a entender. Revelar suas posturas políticas ou religiosas em espaços inadequados pode dar lugar a conflitos, discussões estéreis ou até inimizades duradouras. Não porque o que você acredita esteja errado, mas porque nem todos interpretarão com respeito. E é aí que entra a inteligência emocional, saber quando falar e quando calar. Ser discreto não é trair a si mesmo, é proteger sua paz. Você não precisa estar no modo de defesa o tempo todo, nem transformar cada encontro em uma batalha de ideias. Muitas vezes, o mais sábio é guardar para si o que pensa. Você pode ter convicções profundas e firmes, mas isso não o obriga a compartilhá-las com todos. A maturidade também se mostra na capacidade de conviver com quem pensa diferente, sem a necessidade de confrontar ou se justificar a cada passo. Aplicar isso na sua vida não significa se reprimir, mas escolher com inteligência seus cenários. Se estiver em um jantar de família, em uma reunião de trabalho ou em um grupo social diverso, avalie antes de falar. Pergunte-se: este é o momento adequado? Isso vai acrescentar algo ou apenas gerar tensão? Se a resposta não for clara, o melhor é manter o respeito e evitar temas sensíveis. Você não precisa renunciar à sua identidade, apenas priorizar a harmonia. Quando alguém o provocar ou insistir em falar de política ou religião em tom de confronto, mantenha calma. Pode responder com algo tão simples como: prefiro não discutir esses temas aqui. É uma frase poderosa, educada e firme. Não se justifique. Não caia na armadilha de querer convencer a todos.
Lembre-se de que, muitas vezes, o verdadeiro respeito se demonstra no silêncio, em não impor sua visão, mesmo estando convicto de que é a correta. O resultado dessa atitude é uma vida social mais harmoniosa, relações mais estáveis, menos atrito, menos drama e menos desgaste emocional. Você pode ter amigos de diferentes crenças, colegas com posturas distintas e ainda assim construir vínculos baseados no respeito mútuo. Porque, no fim das contas, o que une não são as opiniões, mas a capacidade de ouvir sem querer impor. E há algo mais profundo nisso: quando você aprende a se calar em temas sensíveis, fortalece o seu caráter. Não porque tenha medo, mas porque tem domínio. Você sabe no que acredita, e isso basta. Não precisa de aprovação externa. Não está desesperado para convencer. Está em paz com o que pensa e, por isso, pode se calar sem sentir que está atraindo nada. Esse tipo de paz é poderoso e lhe dá uma presença que fala mais alto do que qualquer argumento. Não se trata de esconder sua verdade, mas de honrá-la tanto que você não a usa como arma. Trata-se de construir espaços onde as ideias não sejam trincheiras, mas pontes. E isso só é possível quando você decide não lutar todas as batalhas, quando entende que nem todo debate merece sua energia, e que a verdadeira influência se exerce pelo exemplo, não pela imposição. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de discutir política ou religião em um lugar onde não há abertura real, respire. Lembre-se de que sua energia é sagrada e que você não está aqui para convencer a todos, mas para viver sua verdade com dignidade, sem ferir, sem dividir, sem destruir. Porque no fim do dia, não se trata de quem ganha a discussão, mas de quem mantém a paz. Ensinamento 12. Deixe que o seu comportamento seja a mensagem mais clara que você transmite. Não existe nada mais nítido, mais forte e mais respeitado do que uma pessoa que não precisa dizer muito, porque seus feitos dizem tudo. Em um mundo onde todos falam, onde as promessas voam por todos os lados, onde qualquer um pode enfeitar suas intenções com palavras bonitas, destacar-se pelas ações se torna algo extraordinário. Você não precisa convencer ninguém do que vai conquistar se está ocupado construindo. Porque, enquanto outros falam, você avança. Enquanto outros sonham em voz alta, você trabalha em silêncio. E essa é a verdadeira diferença. Quando permite que suas ações sejam sua voz mais poderosa, você escolhe ser alguém que impacta a partir da realidade, não da ilusão. Falar é fácil, rápido, confortável, mas agir exige caráter, exige compromisso, exige foco. E é por isso que quem age em vez de falar sempre está um passo à frente. Porque, enquanto os demais buscam atenção, você já está colhendo resultados. Enquanto se distraem em discursos, você já vê os frutos da sua constância. Muitas pessoas ficam presas na armadilha de anunciar, prometer, contar tudo o que vão fazer, mas não fazem nada. Isso não só gera frustração interna, como também mina a credibilidade. Com o tempo, ninguém mais acredita em suas palavras, porque já não existe coerência entre o que dizem e o que fazem. Em contrapartida, quando você escolhe trabalhar em silêncio, quando decide não dar explicações nem promessas, mas simplesmente avançar, o respeito vem naturalmente. Porque as conquistas falam mais alto do que qualquer declaração. E não se trata de se esconder ou de ser reservado por medo. Trata-se de ter um foco maduro, de entender que cada vez que interrompe sua ação para contar o que está fazendo, perde força, dispersa energia. Por isso, se deseja que seu caminho seja sólido, se deseja construir algo que permaneça, comece deixando de falar tanto e passe a construir em silêncio, tijolo por tijolo, sem necessidade de aprovação externa.
Aplicar isso é tão prático quanto desafiador. Em vez de contar o que planeja, faça. Em vez de pedir permissão ou reconhecimento antes da hora, concentre-se em avançar. Use cada dia como uma oportunidade para provar a si mesmo que está falando sério, que sua visão é real, que seu compromisso não está em suas palavras, mas no seu calendário, na sua agenda, nos seus hábitos. Porque é aí que se vê a verdade no que você faz todos os dias, não no que diz de vez em quando. E quando sentir a necessidade de contar ao mundo seus planos, pergunte se isso acrescenta algo ou apenas me dá uma falsa sensação de avanço, porque muitas vezes falar sobre o que você vai fazer traz uma pequena dose de satisfação, mas o afasta do verdadeiro trabalho. Então mude isso. Fale com seu progresso, expresse-se com seus resultados, comunique-se com sua disciplina. Essa é a voz mais poderosa que você pode ter. O resultado de viver assim é impressionante. Você não apenas conquista o respeito dos outros, como também se enche de uma força interna incomparável, porque sabe que tudo o que alcançou foi por mérito seu. Não foi por pressão nem por espetáculo, mas por foco. E esse tipo de autoridade não se compra, não se herda, não se finge. Constrói-se com fatos, com esforço, com constância. Além disso, você começa a notar que seu entorno muda. As pessoas deixam de subestimá-lo. Passam a se perguntar como ele consegue tanto sem dizer nada. E essa é uma das melhores sensações do mundo. Quando os resultados falam por você, você pode permanecer em silêncio com a satisfação de já não precisar provar nada. Porque quem age em silêncio deixa marcas que o barulho nunca poderá apagar. Faça do silêncio a sua estratégia, da ação a sua linguagem e do resultado a sua carta de apresentação. Não há forma mais poderosa de impactar o mundo do que com conquistas reais, nascidas do trabalho constante e sustentado. Fale pouco, faça muito. Prometa menos, demonstre mais. Porque no fim do dia, as palavras podem inspirar, mas os fatos transformam. Ensinamento 13. As palavras precipitadas podem causar danos irreparáveis. Quantas vezes você já disse algo que, minutos depois, desejou nunca ter dito? Uma palavra impulsiva lançada no meio da raiva ou da frustração pode deixar cicatrizes que nem o tempo nem os pedidos de desculpa conseguem apagar. Porque não foi apenas o que você disse, foi como disse. Foi o momento, o tom, a intenção. E quando se fala sem pensar, pode-se destruir em segundos aquilo que levou anos para ser construído. As palavras têm poder, e em momentos de tensão esse poder pode se tornar destrutivo se não for canalizado com sabedoria. É fácil se deixar levar pela emoção do momento, pela necessidade de descarregar, de se defender, de deixar as coisas claras. Mas o que muitas vezes não percebemos é que, ao fazer isso, não estamos nos libertando, estamos ferindo. E essas feridas, mesmo invisíveis, permanecem, doem e se repetem na mente de quem as recebeu e também na consciência de quem as disse. A raiva é uma emoção humana, sim, mas falar a partir dela é como dirigir um carro em alta velocidade de olhos fechados. Você não sabe a quem vai atropelar, não sabe quanto dano vai causar. Por isso é tão importante aprender a parar, respirar, dar a si mesmo 5 segundos antes de responder. Não é uma técnica superficial, é uma barreira entre você e o dano que poderia provocar. É aquele instante que o salva de si mesmo. Aplicar a regra dos 5 segundos pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Quando sentir que algo o irrita, que está prestes a explodir, pare. Inspire profundamente e pergunte-se: o que quero dizer agora constrói ou destrói? Estou falando a partir da ferida ou da intenção de resolver? Se a resposta não trouxer clareza, não fale. Às vezes, o silêncio é mais sábio do que qualquer argumento. Porque o silêncio não fere,
O silêncio não ofende, o silêncio protege você. Não se trata de reprimir suas emoções, mas de regulá-las, de se treinar para não ser escravo dos próprios impulsos. Porque quando você aprende a dominar a boca, dá um passo enorme rumo à maturidade emocional. Você mostra que nem tudo o que sente merece ser dito, e que sua paz vale mais do que ter razão ou ganhar uma discussão. Quando usa as palavras com consciência, suas relações se transformam. Há mais respeito, mais harmonia, mais possibilidade de crescer juntos em vez de se destruírem com reproches. E se em algum momento você já feriu alguém com suas palavras, não se castigue eternamente, mas aprenda. Reconheça o dano, peça perdão com humildade e mude sua forma de reagir. Cada conversa é uma oportunidade de ser mais sábio, de demonstrar que está comprometido não apenas com o que sente, mas com o que transmite. Porque não basta ser sincero, se essa sinceridade vem carregada de veneno. A verdade sem compaixão é crueldade, e ninguém precisa de mais feridas em um mundo onde já existe dor suficiente. O resultado de viver assim é profundo. Você começa a se sentir mais livre, já não reage por impulso, já não se arrepende constantemente do que disse. Torna-se dono de si, da sua voz, da sua energia. E isso lhe dá uma autoridade natural, uma presença que os outros respeitam, porque sabem que, quando você fala, o faz a partir da clareza e não do caos. Além disso, você perceberá que os conflitos diminuem, que já não se enreda em discussões sem sentido, que mesmo em momentos difíceis consegue manter a calma. E essa calma é contagiosa, ajuda os outros a se regularem também, porque o seu autocontrole se torna um exemplo silencioso que eleva o nível das suas relações. Portanto, da próxima vez que sentir as palavras queimarem em sua boca, não as solte sem pensar. Respire, avalie, decida com inteligência se é o momento de falar ou de esperar. Porque o que você disser hoje pode ser lembrado para sempre. E você não está aqui para deixar cicatrizes, está aqui para curar, para construir, para comunicar a partir da alma. Que a sua voz seja sempre uma ferramenta de luz, não de destruição. Porque a verdadeira força não está em falar mais alto, mas em saber quando calar. Ensinamento 14. Você não deve explicar suas decisões, nem justificar sua vida. Você não deve explicações a ninguém, nem pelos seus sonhos, nem pelas suas decisões, nem pelos caminhos que escolhe seguir. Esta vida é sua. Você não nasceu para agradar, nem para justificar cada passo diante de quem não caminha nos seus sapatos, porque ninguém mais vai viver as consequências das suas escolhas. Ninguém mais vai carregar o que você carrega. Então, por que viver esperando a aprovação dos outros? Quantas vezes deixamos de avançar porque paramos para explicar, convencer, nos defender, como se precisássemos da permissão do mundo para sermos nós mesmos? Como se cada mudança de rumo tivesse que vir acompanhada de uma desculpa perfeita. Mas mudar de ideia, se reinventar, começar de novo, deixar algo para trás, escolher o que realmente lhe faz bem, isso não precisa ser justificado, precisa ser vivido. O medo do julgamento é uma das prisões mais comuns e silenciosas, porque faz você duvidar do que no fundo sabe que é certo. Esse medo o obriga a permanecer em lugares que já não o representam, apenas para não incomodar. E enquanto tenta ser compreendido, a vida escorre por entre os dedos. O irônico é que mesmo se explicando, muitos não entenderão, porque nem todos querem compreender, alguns apenas querem controlar. E é aí que você precisa quebrar o ciclo. A liberdade começa quando você para de se justificar, quando aceita que nem todos precisam entendê-lo, e que isso está bem. Você não está aqui para preencher expectativas alheias, mas para viver em coerência com aquilo que carrega dentro. E isso muitas vezes significa dizer: é isso que eu quero, é isso que eu preciso,
É isso que eu escolho, sem esperar aplausos, sem buscar consenso, apenas com a certeza de estar sendo fiel a si mesmo. Como aplicar? Primeiro, mudando o diálogo consigo mesmo. Pare de pensar o que vão dizer e comece a se perguntar o que eu preciso, porque sua paz interna vale mais do que a opinião externa. Aprenda a responder com firmeza e respeito. Obrigado pela sua opinião, mas não preciso me justificar. Essa frase curta e poderosa liberta. Você não está sendo grosseiro, está estabelecendo um limite. E quem respeita, entenderá. Quem não entender, talvez não devesse ter tanto acesso ao seu mundo. Você também precisa treinar a mente para deixar de buscar aprovação como sinal de validação. O que os outros pensam do seu caminho não é prova de que ele é certo ou errado. A verdadeira bússola está dentro de você. E se você tem clareza, se há um fogo interno que o impulsiona, se sabe que age com honestidade, então não deve parar. Porque cada explicação desnecessária que você dá entrega poder a outra pessoa sobre a sua vida. O resultado de viver sem se justificar é imenso. Você ganha liberdade, mas também segurança. Já não treme ao fazer o que deseja. Já não vive ditando sua vida para se encaixar. Torna-se alguém autêntico. E isso se sente. Porque quando vive a partir da sua verdade, inspira outros a fazer o mesmo. E suas decisões, ainda que não agradem a todos, começam a gerar respeito porque carregam firmeza, clareza, integridade. Sim, alguns podem se afastar. Nem todos entenderão porque você já não dá explicações. Mas isso também faz parte do filtro natural da vida. As pessoas alinhadas com você não precisam de justificativas. Basta verem que você é coerente consigo mesmo. E as que não aceitam, talvez nunca tenham estado realmente com você, mas sim com a versão complacente que você já decidiu deixar para trás. Por isso, comece hoje. Pare de pedir permissão. Pare de justificar seus sonhos. Pare de explicar suas mudanças. Você é um ser humano em constante evolução. Tem direito de transformar sua vida, de redirecionar sua energia, de perseguir o que sua alma deseja. Você não precisa explicar sua vida. Só precisa vivê-la com coragem. E quando faz isso, quando se liberta da necessidade de agradar, surge uma versão sua que não pede permissão. Apenas se permite ser. Ensinamento 15. A verdadeira força nasce no silêncio e se forja com disciplina diária. A verdadeira fortaleza não se constrói sob os refletores. Não nasce do barulho nem do aplauso, ela é moldada na solidão, naquelas longas horas silenciosas em que ninguém está olhando, em que não há curtidas, nem reconhecimento, nem validação. Só existe você, sua visão e o trabalho constante. É aí que se mede o caráter, é aí que a mente se treina. Porque o crescimento pessoal e profissional não acontece no meio do barulho, mas no silêncio disciplinado que poucos estão dispostos a sustentar. Há algo poderoso em aprender a avançar sem fazer ruído. Quando você decide não atualizar ninguém sobre cada passo que dá, quando não precisa contar ao mundo o que está construindo, sua energia se concentra. Ela não se dispersa em opiniões alheias, nem se perde na ansiedade de ser visto. Pelo contrário, direciona-se para o que realmente importa avançar. A diferença entre quem sonha e quem realiza está no que fazem quando ninguém os vê. Os grandes líderes, os verdadeiros bem-sucedidos, não passam o dia inteiro publicando seus processos, nem buscando atenção a cada pequena vitória. Eles agem com determinação em privado, sem necessidade de aplausos imediatos, porque entendem algo que muitos ainda não compreenderam: o verdadeiro reconhecimento não se busca, se atrai com fatos. O resultado fala mais alto do que qualquer discurso. E o mundo sempre acaba prestando atenção a quem construiu algo real,
mesmo que tenha começado em silêncio. Dedicar tempo ao trabalho profundo é uma habilidade cada vez mais rara e, justamente por isso, valiosa. Vivemos cercados de distrações, de urgência em mostrar, de ansiedade em medir-nos pela resposta dos outros, mas se você quer ser realmente forte, precisa aprender a se desconectar do ruído. Você não precisa contar cada passo, precisa dar esses passos com foco, com compromisso, com aquela firmeza silenciosa que forja impérios internos antes de o mundo vê-los por fora. Aplicar isso é simples, ainda que exija disciplina. Reserve espaços de solidão intencional, momentos em que você se senta consigo mesmo para trabalhar, estudar, planejar, executar, sem esperar reconhecimento imediato. Desligue as notificações, feche a porta, entre nesse estado onde o tempo para e só existe o presente e a sua missão. É aí que se constroem os alicerces de uma mente inquebrantável, não no barulho de fora, mas na calma de dentro. E não tema o silêncio. Não pense que está perdendo visibilidade por não compartilhar tudo. Pelo contrário, você está ganhando poder, porque cada dia em que escolhe trabalhar em silêncio, está afiando suas ferramentas, lapidando seu caráter, construindo uma base sólida que não se abala diante da crítica nem se infla com a aprovação. Está aprendendo a ser suficiente para si mesmo, e isso o torna livre, livre do ruído, livre do julgamento, livre da necessidade constante de ser validado. Com o tempo, o resultado é inevitável. Você começa a ver mudanças reais. Sua mente se torna mais forte, mais centrada, mais resiliente. Já não depende da energia dos outros para avançar. Não precisa que alguém o empurre, nem que o aplaudam para seguir. Você se tornou uma fonte de motivação própria, e quando isso acontece, tudo muda, porque agora você avança de dentro para fora, a partir da convicção, não da necessidade. E o mais impactante é que, quando finalmente o mundo notar o que você fez, será tão evidente que será impossível ignorar. Você não terá que se explicar, nem convencer ninguém. Apenas mostrará os frutos do trabalho que fez quando ninguém estava olhando. É aí que nasce o verdadeiro respeito, não do barulho, mas do resultado. Não do que você disse que faria, mas do que realmente fez enquanto todos pensavam que você não estava fazendo nada. Portanto, abrace a solidão como seu campo de treinamento. Faça do trabalho constante a sua forma de meditação e permita que sua força cresça em silêncio até ser impossível de ignorar. Porque o sucesso real não se grita, ele se impõe com a presença de quem soube trabalhar em silêncio até que seus resultados falassem por ele. Se você chegou até aqui, quero parabenizá-lo. Isso já diz muito sobre o seu compromisso com a mudança, com o crescimento e com a sua força interior. Agora volte aos comentários e escreva com mais convicção do que nunca: hoje protejo meu mundo interno, sou estoico. Que essa frase fique gravada em sua mente como uma promessa consigo mesmo. Autocelebre este momento porque você está no caminho certo, porque já não é o mesmo que começou este vídeo e porque escolheu a sabedoria do silêncio como seu escudo. Deixe seu like se este conteúdo falou com sua alma e inscreva-se para continuarmos crescendo juntos, com mais ensinamentos, mais força interior e mais mensagens que o fortaleçam de dentro para fora.